Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos nada, Deus é tudo. Pai, te amamos. Continua a divina vontade, olhando em nossos olhos, escutando em nossos ouvidos, falando em nossas bocas, respirando em nossos respiros, circulando em nosso sangue, palpitando em nossos corações, amando e perdoando em nós, movendo em nossos movimentos, sofrendo em nossos sofrimentos, e nossas almas unidas à tua vontade, sejam os crucifixos viventes e imolados para a glória do Pai, orando em nós. E depois oferece-te a ti mesmo esta oração como nossa, para satisfazer-te pelas orações de todos e para dar ao Pai a glória que deveriam dar todas as criaturas. Amém. Luísa, pequena filha da divina vontade, continua em nosso meio, vivendo e difundindo o reino da divina vontade. Amém. Vem, santos anjos, toca a fronte de quem lê os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, para selar em suas frontes o Espírito Santo e assim infundir neles a luz para que possam compreender as verdades e o bem que estes escritos contêm. Luz da sabedoria eterna, nos revela o grande mistério de Deus Pai e do Filho, unidos em um só amor. Amém. Fiat, fiat, fiat. Agora vamos aqui ao volume 11. Podemos, Pablo? Sim, muito obrigado. 16 de março de 1913, capítulo 46, a oração sem fervor, mas feita para agradar a Jesus, é como o incenso sem fumaça. Na divina vontade, até o gelo se torna como fogo. Quem a pratica se alimenta da luz do sol de Deus e faz tudo o que Deus faz. Escrevo pequenas coisas que o bendito Jesus me disse nos últimos dias. Lembro de que, sentindo-me indiferente, fria, mas mesmo assim fazendo o que costumo fazer, pensava comigo mesma: quem sabe quanta glória a mais eu dava ao nosso Senhor quando me sentia o oposto do que sinto hoje. E o bendito Jesus me disse: minha filha, quando a alma reza com certo fervor, é como o incenso com fumaça. Por outro lado, quando reza com frieza, sem permitir, contudo, que algo estranho a mim entre nela, é como o incenso sem fumaça. Assim, ambos são agradáveis a mim. Mas aquele incenso sem fumaça, ainda mais, pois a fumaça sempre incomoda os olhos. Sentindo-me da mesma forma, o amável Jesus me disse: minha filha, o gelo na minha vontade é mais ardente do que o fogo. O que te impressionaria mais? Ver que o gelo tem o poder de queimar e destruir qualquer coisa que o toque? Ou o fogo transformar as coisas em fogo? Certamente o gelo. Ah, minha filha, na minha vontade as coisas mudam de natureza. Assim, o gelo na minha vontade tem o poder de destruir qualquer coisa que não seja digna da minha santidade e torna a alma pura,
brilhante e santa, de acordo com o meu agrado, não de acordo com o agrado dela. Esta é a cegueira das criaturas, inclusive daquelas que se consideram boas, ao sentirem-se frias, miseráveis, fracas, oprimidas e outras coisas. E quanto mais se sentem mal, mais se encolhem em sua própria vontade e se enredam no labirinto de forma a se envolverem mais em seus males, em vez de darem um salto na minha vontade, onde encontrariam o vê-lo como fogo, a miséria como riqueza, a fraqueza como fortaleza, a opressão como alegria. Eu faço de propósito, como que se sintam tão mal, para lhes dar, na minha vontade, o oposto dos males que possuem. E as criaturas, não querendo de uma vez por todas compreender, anulam os meus desígnios para com elas. Que cegueira, que cegueira! Em outro dia, Jesus me disse: minha filha, veja de que se nutre aquele que faz a minha vontade. Nesse momento eu via um sol que espalhava inúmeros raios e era tão esplendoroso que o nosso parecia apenas uma sombra dele. Algumas vezes, imersas nessa luz, estavam absorvendo esses raios com a boca, como se fossem seios maternos, alheias a todas as outras coisas, como se nada mais estivessem fazendo. E mesmo parecendo que não estavam fazendo nada, delas emanava toda a obra divina. Meu sempre amável Jesus acrescentou: viste a felicidade daqueles que fazem a minha vontade, e como somente deles surge a repetição das minhas obras? Assim, quem faz a minha vontade se nutre de luz, ou seja, de mim. E enquanto não faz nada, faz tudo. Portanto, pode ter certeza de que o que pensa, faz e diz é resultado do alimento que absorve, ou seja, de que tudo é fruto da minha vontade. Fiat. Fiat. Muito obrigado, Eliane. De nada. Leitura 11:46, 48 em espanhol. Escrevo pequenas coisas que o bendito Jesus me disse nos últimos dias. Lembro-me de que, sentindo-me indiferente, fria, mas fazendo o que costumo fazer. Pensava comigo mesma: quem sabe quanta glória a mais eu dava ao Nosso Senhor quando me sentia o oposto do que sinto hoje. Quem sabe? Como Luísa, quando perdemos o fervor, nos dedicamos a fazer pensamentos pessoais, reflexões sobre nosso estado de frieza, para encontrar a causa em nossa conduta. E o pensamento próprio nos tira da divina vontade. Por isso é importante não investigar nada, ver tudo como propiciado por Jesus para repetir sua vida em nós. E continua, Jesus lhe disse: minha filha, quando a alma reza com certo fervor, é como incenso com fumaça. Por outro lado, quando reza com frieza, sem permitir, contudo, que algo estranho a mim
entra nela, a alma continua na graça, né? E fundida. É como incenso sem fumaça. Assim, ambos são agradáveis a mim, mas aquele incenso sem fumaça ainda mais, pois a fumaça sempre incomoda os olhos. Já no Antigo Testamento, a oração aparece como incenso que se eleva ao céu. Salmo 141, 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. As minhas mãos levantadas sejam como um sacrifício da tarde. Na leitura, Jesus nos acrescenta que esse incenso pode ser com fumaça, oração fervorosa, ou sem ele, mas que gosta mais do incenso sem fumaça, porque não incomoda seus olhos, porque na oração com frieza não intervém sentimentos humanos. A alma está desapegada de toda sensibilidade e mesmo assim continua amando, dando-se a Jesus com oração perseverante. O fervor me separa de Deus porque a alma busca seu gosto e satisfação nessa oração. Se está fria, mas cumpre o que deve fazer, consome-se assim como a vara seca para arder em amor divino. Jesus lhe disse: minha filha, continua, o gelo na minha vontade é mais ardente do que o fogo. O que te impressionaria mais? Ver que o gelo tem o poder de queimar e destruir qualquer coisa que toque? Ou o fogo transformar as coisas em fogo? Certamente, o gelo. Sentir o gelo do esvaziamento do querer humano, é mais ardente que o fogo que experimento na oração com modos humanos, porque em meu nada, Jesus repete sua oração divina e perfeita, sua vida real. Impressiona mais que o gelo possa queimar que o fogo, pois não é próprio da natureza do primeiro queimá-lo. Do mesmo modo que a alma trabalhe e ore com a potência de Deus, vivendo de acordo com uma natureza divina superior à humana, é de se surpreender. Minha filha, na minha vontade as coisas mudam de natureza. Assim, o gelo na minha vontade tem o poder de destruir qualquer coisa que não seja digna da minha santidade e torna a alma pura, brilhante e santa, de acordo com o meu agrado, não de acordo com o agrado dela. Na divina vontade as coisas mudam de natureza e o que parece, segundo o olhar humano, mal, acaba sendo bom. O fogo, o amor divino que brota do gelo, que uma alma abandonada na divina vontade dá a Deus na privação, é superior ao fervor da oração na santidade humana, que deixa a criatura encorada em sua vida humana, enquanto no gelo da privação fica consumada na vida divina. Quando a alma está em gelo sem fervor, mas nos esforçamos em girar, ler, meditar, reparar, é quanto mais agrada a Jesus. Para isso devemos vencer nossa vontade e superar o martírio que estamos vivendo nesse momento.
quando estamos frios. Esta é a cegueira, continua Jesus, das criaturas, inclusive daquelas que se consideram boas, ao sentirem-se frias, miseráveis, fracas, oprimidas e outras coisas. E quanto mais se sentem mal, mais se encolhem em sua própria vontade e se enredam no labirinto de forma a se envolverem mais em seus males, em vez de darem um salto na minha vontade. Sempre devemos dar o salto, onde encontrariam o gelo como fogo, a miséria como riqueza, a fraqueza como fortaleza, a opressão como alegria. As misérias e males pertencem aos trapos da nossa vontade humana. Quanto mais pensar neles, mais os sentirei e ficarei ancorado na vontade humana. E sentir frio é para que me funda na divina vontade e encontre o fogo do amor de Jesus, para com seus atos de amor divino aliviar a Ele, por aqueles que não o amam com amor divino, e levar a cada criatura o fogo divino do coração de Jesus, para fazê-la arder em divina vontade. Se sinto miséria, é para que me funda na divina vontade e me vista das riquezas de Jesus e cubra cada ato de fealdade da vontade humana com a beleza de Jesus, reparando e refazendo. Se me sinto fraco, é para que tome a força de Jesus para vencer o meu querer humano e o de todas as criaturas. Eu faço, continua Jesus, de propósito, com que se sintam tão mal, para lhes dar na minha vontade o oposto dos males que possuem. Uau! Me sinto frio, é para que sua vontade me dê calor divino, que agora não tenho. Me sinto miserável, para que a divina vontade me dê suas riquezas divinas. Me sinto fraco, para que tome na divina vontade a força de Jesus. E as criaturas, não querendo de uma vez por todas compreender, anulam os meus desígnios para com elas. Que cegueira, que cegueira! Em lugar de entender os modos divinos de atuar da divina vontade em nossos estados de seca, frieza, opressão, nós olhamos a nós mesmos e nos encerramos em nossa vontade humana, quando deveríamos fazer o contrário. No outro dia, Jesus lhe disse: minha filha, veja de que se nutre aquele que faz a minha vontade. Nesse momento eu via um sol que espalhava inúmeros raios e era tão esplendoroso que o nosso parecia apenas uma sombra dele. Algumas almas imersas nessa luz estavam absorvendo esses raios com a boca, como se fossem seios maternos, alheias a todas as outras coisas, como se nada mais estivessem fazendo. Atenção total. O mesmo parecendo que não estavam fazendo nada, delas emanava toda a obra divina. Uau! A alma que vive na divina vontade se alimenta da vida divina em todos os seus atos. Só atentas ao sol divino. Nada as distrai de sua missão de dar vida,
em tudo a divina vontade. Estão alheias a todas as outras coisas, como se nada mais estivesse fazendo, desapegadas de práticas que provêm da santidade humana, estão imersas em Deus, operando com a vida de Deus, ainda que parecesse que não fazem nada. Ao ter a fonte da vida divina, delas está emanando toda a obra divina. Está bilocada a divina vontade e está agindo através da criatura. Deus opera a partir delas como em seu próprio centro. Que Deus faz dele, agora repete-o a partir delas, multiplica o seu ato único com todos os seus efeitos criadores, redentores e santificadores em todos os atos contínuos da alma. Maravilhoso. O sempre amável Jesus acrescentou: viste a felicidade daqueles que fazem a minha vontade, e como somente deles surge a repetição das minhas obras, somente deles. Felicidade divina, a mesma da Sacrosanta Trindade, que lhe compartilha a alma os gozos divinos do obrar de sua vontade, que agora é movida pela criatura, que no tempo põe em movimento e multiplica o ato único e eterno em cada ação, repetindo as obras divinas, para a festa da divindade do céu e bem de toda a terra. Assim, quem faz a minha vontade se nutre de luz, ou seja, de mim. E enquanto não faz nada, faz tudo. Muito simples a vida da alma na divina vontade. Enquanto não faz nada, faz tudo. Portanto, pode ter certeza de que o que pensa, faz e diz é resultado do alimento que absorve, ou seja, de que tudo é fruto da minha vontade. E como tudo o que faz é fruto da minha vontade, agora a divindade pode alimentar-se das vidas divinas que gera a criatura em cada ato, que ficam incorporadas ao ato único para ser vividas por Deus, como testemunho de amor perene de sua criatura, que dá Deus a Deus. Agora, continuamos com a seguinte, Eliane, 21 de março de 1903, a 47. Estamos aqui. A vontade da alma que se entrega à vontade divina é como um anestésico para Jesus. Com essa entrega, ela se torna como uma outra humanidade sua. Quando as coisas terrenas tornam o ar da alma irrespirável, Jesus envia os ventos das contradições. Continuando no meu estado habitual, estava dizendo ao doce Jesus que ele se dignasse a me fazer partícipe de suas penas. Ele me disse: minha filha, o ópio da alma é a minha vontade. O meu ópio é a vontade da alma abandonada na minha, unida ao puro amor. Esse ópio que a alma me dá tem a virtude de fazer com que os espinhos percam a capacidade de me ferir, os pregos de perfurar, as chagas de causar dor, tudo se atenua e adormece. Portanto, se me deste o ópio, como queres que eu compartilhe das minhas penas contigo?
Se não as tenho para mim, também não as tenho para ti. E eu, Jesus, como sabes escapar dessa situação? Parece que queres zombar de mim, e para não me contentar, respondes dessa maneira. E ele, não, é verdade, é exatamente assim. Eu preciso de muito ópio e quero que estejas tão abandonada em mim a ponto de não mais te sentires. Então, não mais reconhecerei que és tu, mas reconhecerei apenas a mim em ti. Então direi que és minha alma, minha carne, meus ossos. Nestes tempos preciso de muito ópio, porque se eu acordar, desencadearei flagelos como um dilúvio. E ele desapareceu. Pouco depois, retornou e acrescentou: minha filha, muitas vezes acontece com as almas o que acontece no ar. O ar, pelos maus odores exalados pela terra, torna-se denso, pesado, opressivo, nauseante, de modo que são necessários ventos para torná-lo menos denso, para que, purificado, sopre depois uma brisa muito suave, de modo que se poderia ficar de boca aberta para respirar aquele ar purificado. Tudo isso acontece nas almas. Muitas vezes a complacência, a autoestima, o ego e tudo que é humano tornam a atmosfera da alma densa. E sou obrigado a enviar a essas almas o vento do frio, o vento da tentação, da aridez, da calúnia, para que esses ventos suavizem a opressão no ar da alma e a purifiquem, reduzindo-a ao nada. O nada abre a porta para o tudo, para Deus, e o tudo faz soprar tantas brisas perfumadas, de modo que de boca aberta se respire aquele ar e se santifique completamente. Fiat. Fiat, muito obrigado. Nada. Estava dizendo ao doce Jesus que ele se dignasse a me fazer partícipe de suas penas. E ele me disse: minha filha, o ópio, continua falando do ópio, da alma, agora, é a minha vontade. O ópio da alma. E meu ópio é a vontade da alma abandonada na minha, unida ao puro amor. Esse ópio que a alma me dá tem a virtude de fazer com que os espinhos perçam a capacidade de me ferir e os pregos de perfurar, as chagas de causar dor, tudo se atenua e adormece. Uau! Assim como a divina vontade é ópio para a criatura, que adormece humano nela, assim o abandono da alma no querer divino é ópio para Jesus, que adormece as ofensas que lhe chegam por parte da família humana, que ao viver de bondade humana, vive na turbação e não na sua paz perene, no repouso celestial. Como este abandono no querer divino é repetir a vida de Jesus, embora a alma não esteja fazendo materialmente uma obra, uma ação grande, senão atos simples, né? Rotineiros, dirigindo, escovando os dentes, está encerrando todas as reparações divinas de Jesus e obtendo o restabelecimento da divina vontade como vida primária de cada ato
de criatura. Por isso, os espinhos dos maus pensamentos, os pregos das más obras, as chagas dos pecados da carne, chegam a Jesus reparados e refeitos pela alma que está em divina vontade abandonada, dando o amor divino em nome de todas as gerações. Portanto, se me deste o ópio, como queres que eu compartilhe das minhas penas contigo? Se não os tenho para mim, também não os tenho para ti. Interessante afirmação de Jesus. Como Luísa lhe dá ópio contínuo ao repetir-lhe suas reparações divinas em ato, pelo simples fato de viver abandonada na divina vontade, Jesus não tem penas que compartilhar, senão as doçuras e alegrias de sua vida divina. Luísa dá-lhe festa e alegrias contínuas. Ele corresponde a ela da mesma forma. Encontra nesta alma o que quer encontrar em todas as almas, todas, passadas, presentes e futuras. Por isso repousa e não tem penas. Um batimento divino de Luísa que se estende a todos os batimentos através dos batimentos da alma de Luísa, um respiro divino em todos, etc. Luísa, Jesus, como sabes escapar dessa situação? Luísa tem sempre uma fala familiar com Jesus. Parece que queres zombar de mim e, para não me contentar, respondes dessa maneira. Luísa, apegada também aos bens que obtém, os sofrimentos por seu ofício de vítima. Pensa que, como Jesus não quer contentar, responde zombando dele. E Jesus, não, é verdade. É exatamente assim. Ele é a verdade. E a verdade não mente. Eu preciso de muito ópio. E quero que estejas tão abandonada em mim, ao ponto de não mais te sentires. Então, não mais reconhecereis que és tu, mas reconhecereis apenas a mim em ti. Então, direi que és minha alma, minha carne, meus ossos. Jesus assinala a necessidade de receber ópio das almas que vivem na divina vontade, nestes tempos de castigos. E para lhe dar ópio, o abandono deve ser tão pleno que a alma não se olhe nem sinta mais a si mesma, mas que tudo seja nela divino, e Jesus reconheça a sua vida divina na criatura como outro ele mesmo, como sua carne, seus ossos, sua alma. O Catecismo ensina, 1988. Por isso, aqueles em quem habita o Espírito estão divinizados. Santo Atanásio de Alexandria. E São José Maria Escrivá de Balaguer, em suas conversas, diz: o chamado de Deus, o caráter batismal e a graça fazem com que cada cristão possa e deva encarnar plenamente a fé. Cada cristão deve ser, em latim, alter Christus, outro Cristo, ipse Christus, o mesmo Cristo, presente entre os homens. Outro Cristo, o mesmo Cristo. Jesus vai buscando encontrar assim na alma. Se queres reconhecer-te, venha reconhecer-te em mim, porque em ti estás enganado. Vais ver o homem caído. Esse não és tu.
você tem identidade divina. Temos de saber quem é Jesus, para sabermos quem eu devo ser. Nesses tempos, preciso de muito ópio, porque se eu acordar, desencadearei flagelos como um dilúvio. E desapareceu. O ópio do abandono na divina bondade desarma a justiça divina e impede o desencadeamento dos flagelos. Basta uma alma em divina vontade para que Deus se distraia da justiça divina e os flagelos diminuam. O que será quando não for uma alma, mas 50, 100, 1000 e muitas mais? Pouco depois, retornou e Jesus acrescentou: minha filha, muitas vezes acontece com as almas o que acontece no ar. O ar, pelos maus odores exalados pela terra, torna-se denso, pesado, opressivo e nauseante, né? De modo que são necessários ventos. Os ventos são necessários para torná-los menos densos, para que purificado sopre depois uma brisa muito suave. Tudo isso acontece nas almas. A complacência, a autoestima, o ego e tudo o que é humano tornam a atmosfera da alma densa. E sou obrigado a enviar o vento do frio, o vento da tentação, da aridez, da calúnia, para que esses ventos suavizem a opressão no ar da alma e a purifiquem, reduzindo-a ao nada. Jesus mostra-nos os seus modos de agir sapientíssimos. Como os ventos purificam o ar denso da atmosfera, assim os ventos que ele propicia para nos fazer regressar a ele, ventos de frio, secura, aridez, permissão da tentação, humilhação, calúnia, purificam a alma até levá-la ao ponto do seu nada, para que a vida divina possa derramar-se em plenitude. No entanto, quantas vezes é mal interpretado e rejeitado este agir divino de Jesus para o bem das almas. Nada abre a porta para o todo, para Deus. E o tudo faz soprar tantas brisas perfumadas, de modo que de boca aberta se respire aquele ar e se santifique completamente. Esvaziada agora a alma do humano, pode respirar o ar puro da divina vontade em cada ato. Agora, vemos a última do volume 11, 48. Eliane, obrigado. Toda insatisfação é fruto da vontade humana. A Mamãe Celeste plenificou de Jesus ao pensar constantemente na paixão. Eu sentia um certo descontentamento pelas privações do meu sempre amável Jesus. E ele, chegando prontamente, disse-me: minha filha, o que estás a fazer? Eu sou o contentamento dos contentes. Ao estar em ti e sentir descontentamentos, reconheço que és tu, e, portanto, não me reconheço unicamente em ti, porque os descontentamentos são parte da natureza humana, não divina. Enquanto minha vontade é que a humana não exista mais em ti, mas apenas minha vida divina. Acrescento que pensava em silêncio sobre a doce mãe de Jesus,
acrescento que pensava isso mesmo, em silêncio, sobre a doce mãe de Jesus e me disse: minha filha, minha querida mãe nunca deixou escapar o pensamento da minha paixão, e ao repeti-lo constantemente, ele se plenificou inteiramente, completamente de mim. Assim ocorre com a alma. Ao repetir o que eu padeci, venha se plenificar de mim. Fiat. Eu sentia um certo descontentamento pelas privações do meu sempre amável Jesus, e ele, chegando prontamente, disse-me: minha filha, o que estás a fazer? Eu sou o contentamento dos contentes. Ao estar em ti e sentir descontentamentos, reconheço que és tu, e portanto não me reconheço unicamente em ti, porque os descontentamentos são parte da natureza humana, não divina. Jesus é o contentamento de todos os bem-aventurados, que na glória celestial estão felizes em posse da divina vontade. E o contentamento de todos os santos, anjos e de si mesmo. Deus é natureza, felicidade. É feliz e felicita aos que o amam. As tristezas são próprias da natureza humana. Quando as alimentamos, saímos da divina vontade. O Catecismo ensina, 1719, Deus chama-nos a sua própria felicidade divina. Esta vocação dirige-se a cada um, pessoalmente, mas também ao conjunto da Igreja. 1721, Deus colocou-nos no mundo para o conhecermos, servirmos e amarmos, e assim chegarmos ao paraíso. A bem-aventurança faz-nos participantes da natureza divina e da vida eterna. Com ela, o homem entra na glória de Cristo e no gozo divino da vida trinitária. Enquanto continua Jesus: minha vontade é que a humana não exista mais em ti, mas apenas minha vida divina. Não quer reconhecer nenhum ato da vontade humana, senão atos de vontade divina. Abandonados em seu querer, fazemos com Deus tudo o que Ele faz, num ato único. Parece que não fazemos nada, mas fazemos tudo. É vontade, querida, de Deus que nossa vontade humana não esteja operante no querer humano, senão só e sempre no querer divino, para que possamos ter vida divina. Ele quer reconhecer somente sua vida divina em nós. Por isso nos infunde sua vontade, para que possamos nos fundir nele e tomar seus pensamentos divinos, passos divinos, olhares divinos, obras divinas, palavras, movimentos divinos, etc. As mesmas bem-aventuranças que lhe produz a vida divina, no adi intra da Trindade, quer encontrá-las fora dela, no adi extra. Por isso, o Verbo se encarna para que agora a natureza humana possa viver vida divina e, fundidas as criaturas nele, possam ter uma relação de igual a igual, em correspondência de amor divino e vida divina, como têm as pessoas divinas na Sacrosanta Trindade, amando-se divinamente. O Catecismo
260 ensina: o fim último de toda a economia divina é o acesso das criaturas à unidade perfeita da bem-aventurada Trindade. A unidade perfeita da bem-aventurada Trindade. E Jesus, em João 15, 11, diz: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria, felicidade divina, esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não só gozem das alegrias da minha humanidade completa, mas também das alegrias da minha divindade. Acrescento que estava em silêncio, escreve Luísa, sobre a 12 de maio. Jesus me disse: minha filha, minha querida mãe, nunca deixou escapar o pensamento da minha paixão. E ao repeti-lo constantemente, ela se planificou inteiramente, completamente de mim. Aqui temos uma chave para nos encher interiormente de vida divina. Nunca deixar escapar o pensamento sobre a paixão de Jesus. Tanto Maria como Luísa viviam continuamente e repetiam continuamente as reparações de Jesus na sua paixão. Por quê? Podiam fazê-lo porque viviam na divina vontade. Pois, na santidade humana, é fácil perder de vista a paixão de Jesus. Mas não se trata de ler o livro das 24 horas ou fazer continuamente rosários ao preciosíssimo sangue, as dores de Maria. Trata-se de fundir-se na vontade de Deus e fazer vida contínua nela, para que em cada ato da alma se esteja renovando a paixão e toda a obra redentora de Jesus, de maneira tal que não só nos momentos de meditação ou oração lhe será dada a vida divina, mas também nas circunstâncias de vida, alegres ou dolorosas. Exemplo, me presenteiam um bolo de aniversário, um celular, um vestido, gozo de boa saúde, tenho uma linda família que me ama, etc. Todos esses presentes são produtos da paixão. Sem a paixão, o mundo teria terminado. E se Deus decretou a salvação do gênero humano, foi por amor às almas que viveriam em sua divina vontade, que lhe dariam uma correspondência completa por toda a obra redentora, mas também obra criadora e santificadora. Assim ocorre com a alma. Ao repetir o que eu padeci, vem a se planificar de mim, a encher-se de mim. Encher-se toda de Jesus, não apenas pensando na paixão, mas revivendo a partir dela, não considerando-a como simples lembrança. Não ficar imersos na morte, dor, sofrimento, senão ressuscitar em cada ato que foi refeito por Jesus. Nossa meta é a ressurreição, mas o caminho é a paixão. A alma, quando revive a paixão de Jesus, dá morte à vida humana e aos apegos às criaturas, mas repete o que Jesus padeceu em sua paixão. Não só em uma enfermidade, cruz, humilhação, sofrimento, mas também na inocentes diversões
com a família, nos prazeres lícitos de desfrutar de uma linda música, contemplar um entardecer, amanhecer, nadar no mar, ou reunião com o amor dos amigos, porque a vida de Jesus, em sua unidade completa, se encerra em cada ato. Não só a paixão, mas também a ressurreição e tudo o seu agir divino como verbo e como homem. Colocamos ponto final e continuamos com o volume 2 agora. Pode ser? Pode ser. Obrigado, Ana. Por nada. Capítulo 24. Capítulo 24. Humildade e simplicidade. Do volume 2, 19 de maio de 1899. Esta manhã tive receio de que não fosse Jesus, mas o demônio que me queria enganar. Então Jesus veio e, vendo-me com este temor, disse-me: a humildade é a certeza dos favores celestiais. A humildade veste a alma de tal segurança que as astúcias do inimigo não a penetram. A humildade põe a salvo todas as graças celestiais, tanto que onde vejo a humildade, deixo fluir abundantemente qualquer espécie de favores celestiais. Portanto, não queira preocupar-se por isso, mas com um simples olhar, perceba em seu interior se está investida pela bela humildade, e do resto não se preocupe. Depois fez-me ver muitas pessoas religiosas e entre elas sacerdotes, também de vida santa. Por melhores que fossem, não havia nelas aquele espírito de simplicidade para crer nas tantas graças e nos diversos modos que o Senhor tem com as almas. E Jesus me disse: eu me comunico tanto aos humildes como aos simples, porque logo creem em minhas graças e as têm em grande estima, ainda que sejam ignorantes e pobres. Mas com estes outros que tu vês, eu sou muito relutante, porque o primeiro passo que aproxima a alma a mim é o crer. Então acontece que estes, com toda a sua ciência, doutrina e até santidade, nunca provam um raio de luz celestial, isto é, caminham pelo caminho natural e jamais chegam a tocar sequer por um momento o que é sobrenatural. Esta é também a causa pela qual, no curso de minha vida mortal, não houve sequer um douto, um sacerdote, um poderoso em meu seguimento, senão todos ignorantes e de baixa condição. Porque quanto mais humildes e simples, são também mais fáceis a fazer grandes sacrifícios por mim. Fiat. Fiat. Muito obrigado. Esta manhã tive receio de que não fosse Jesus, mas o demônio que me queria enganar. Jesus veio e, vendo-me com esse temor, disse-me: a humildade é certeza dos favores celestiais, veste a alma de tal segurança que as astúcias do inimigo não penetram. Põe a salvo todas as graças celestiais, tanto que onde vejo a humildade, deixo fluir abundantemente qualquer espécie de favores celestiais. Não queira preocupar-se por isso, mas com o simples olhar perceba em seu interior se está investida pela bela humildade. E do resto, não se preocupe. Importante critério que Jesus nos dá neste capítulo para conhecer se uma aparição, revelação ou inspiração provém do inimigo ou de Deus.
A revelação divina, ou autêntica inspiração, levará a alma a reconhecer-se nada diante de Deus, e que todas essas graças celestes são dom da misericórdia infinita. A alma estará em paz, com a segurança de saber que o autor desse bem é Deus, que atua através dela, pois essa ação supera as forças naturais e obra da potência divina. Por isso, quando lhe surge o temor, se é Deus que está operando nela ou o demônio, não deve preocupar-se e alimentar o medo, mas antes prestar atenção à humildade. Esta revelação me leva a depender mais de Deus, reconhecendo meu nada, ou, ao contrário, me faz mais soberbo. Depois, fez-lhe ver muitas pessoas religiosas, sacerdotes, de vida santa. Por melhores que fossem, não havia nelas aquele espírito de simplicidade para crer, simplicidade para crer nas tantas graças e diversos modos que o Senhor tem com as almas. Jesus lhe disse: eu me comunico tanto aos humildes como aos simples, porque logo creem em minhas graças e as têm em grande estima, ainda que sejam ignorantes e pobres. Mas, com estes outros que tu vês, eu sou muito relutante, porque o primeiro passo que aproxima a alma a mim é o crer. Então, acontece com estes, com toda a sua ciência, doutrina e até santidade, nunca provam um raio de luz celestial, isto é, caminham pelo caminho natural e jamais chegam a tocar, sequer por um momento, o que é sobrenatural. Jesus ensinou em sua palavra que o reino dos céus é daqueles que se fazem crianças. As pessoas instruídas, mesmo da vida santa, teólogas, sacerdotes formados, apoiam-se em méritos pessoais, critérios racionais que têm base na soberba e que se adquire pelo próprio esforço. O que se adquire pelo próprio esforço é o que vale. Carecem do espírito de simplicidade, os pobres, ignorantes, que não raciocinam nem investigam nada, recebem simplesmente os dons de Deus e creem, porque não duvidam da palavra de Deus, a que apreciam acima de tudo, mas confiam e se dedicam a vivê-la, recebendo todas as graças que os outros rejeitam. 2 Coríntios 5, 7. Aunque no lo podamos ver, confiamos nele. Do Catecismo da Igreja Católica, 2517, o Hermas, pastor, diz: mantente na simplicidade, na inocência, e serás como as criancinhas que ignoram o mal, destruidor da vida dos homens. Não só a intenção de pecar destrói a vida divina nos corações, mas também a intenção de dar vida ao meu querer humano e não ao querer divino nas coisas santas. O primeiro passo que aproxima a alma a mim é o crer. O Catecismo ensina 1177. Crer tem, pois, uma dupla referência: a pessoa e a verdade. A verdade pela confiança na pessoa que a atesta. Em Jesus coincidem. Ele é a verdade e é a pessoa em quem confio. Muitas almas religiosas cheias de ciência, cheias de si mesma,
de sua própria vontade ou conhecimento humano, não têm uma fé confiante porque se guiam pela sua razão autossuficiente, estudos humanos sobre Deus, por isso nunca provam um raio de luz sobrenatural, da que estão investidos os pequenos torrenciais que creem sem ver. São relutantes a toda experiência mística, desde que se apoiam só na vida intelectual. Estão centrados em tudo o comprovável. Por seu fechamento intelectual, são reduzidos apenas ao conhecimento natural da divindade. A teologia, na maioria das vezes, é um obstáculo para a vida divina pelo apego dos teólogos aos paradigmas científicos da filosofia e ciência sagrada. Vinho novo em odres novos. Abertura ao dom e à graça do Espírito. Há muitas almas na igreja que são católicos, inclusive alguns ocupam importantes cargos hierárquicos, mas não conhecem a Jesus. Têm-no como ideia, mas não como vida. Um importante teólogo escreveu: o cristianismo do século XXI será místico ou não será? Sem a experiência religiosa interior de Deus, nenhum homem pode permanecer cristão. Ao longo prazo, sob a pressão do atual ambiente secularizado. O Papa Bento XVI, em sua encíclica Deus Caritas Est, nos deixa uma afirmação clara. Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida. E com isso, uma orientação decisiva. A fé cristã surge e se fortalece na experiência vital de um encontro. No livro de Seu temos um encontro contínuo com a vida divina de Jesus, que quer que possuamos através do conhecimento e prática das verdades divinas. Esta é também, finalmente, a causa pela qual no curso da minha vida mortal não houve sequer um douto, um sacerdote, um poderoso em meu seguimento, senão todos ignorantes e de baixa condição, porque quanto mais humildes e simples, são também mais fáceis a fazer grandes sacrifícios por mim, como a renúncia a tudo o próprio. O Catecismo 439, Jesus aceitou o título de Messias que tinha direito, mas não sem reserva, uma vez que esse título era compreendido por numerosos dos seus contemporâneos segundo um conceito demasiado humano, essencialmente político. As autoridades de Israel esperavam um Messias poderoso e um reinado temporal. Não souberam reconhecer, por sua soberba, em Jesus de Nazaré, o Emmanuel que vinha trazer-lhes um reino espiritual e divino nos corações. As ovelhas humildes e simples reconheceram a voz do Senhor, até a dar a vida por amor a Ele, pois é na cruz que Ele reina. Ele reina dando sua vida, e esta vida divina a deu a nós em cada ato, crucificando sua bondade humana em nome de cada um de nós, para que possamos viver da bondade divina somente. Acabamos com o numeral 440. Jesus aceitou a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como um Messias, anunciando a paixão próxima do Filho do Homem.
revelou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica, ao mesmo tempo na identidade transcendente do Filho do Homem, que desceu do céu, e na sua missão redentora como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida como resgate pela multidão de vidas divinas, para ser vividas em cada ato de cada criatura. Foi por isso que o verdadeiro sentido da sua realeza só se manifestou do cimo da cruz. E só depois da ressurreição, a sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro perante o povo de Deus. Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificaste. Fiat. Colocamos o ponto final, Eliane. Obrigado, Pablo, por essa bela formação para nós aí, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero abençoar-te com a mesma bênção que Jesus abençoou sua Mãe Santíssima antes de começar a sua paixão. Portanto, e por mediação e intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, abençoo-te para imprimir em ti o triplo selo das três pessoas divinas, para que ressurjas do teu decaimento e vivas no divino poder. Em nome do Pai, comunico e imprima na tua vontade a sua potência, fazendo de novo soberana de tudo. Em nome do Filho, Jesus Cristo, comunique e imprime na tua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprime na tua memória o seu amor. Que as forças da alma e do corpo voltem a ti. Que sejas curado de toda a doença espiritual e corporal, e a tua alma receba a riqueza, a beleza de tudo, o bem e virtude. E para te rodear, em defesa contra o demônio, o mundo e a carne, com Jesus abençoa todas as coisas que ele criou, para que todas recebas abençoadas por ele. Abençoa-te a luz, o ar, a água, o fogo, o alimento, tudo para que fiques como submerso e coberto com estas bênçãos. Com Jesus abençoa o teu coração, a mente, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos e os pés, o corpo, as entranhas, a respiração, ou todo o movimento. Abençoa-te para te ajudar, abençoa-te para te defender, abençoa-te para te perdoar, abençoa-te para libertar de todo mal, abençoa-te para te consolar, abençoa-te para que sejas santo. Abençoa-te, portanto, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha e Mãe da Divina Vontade. Abençoe-te, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A alegria de Cristo ressuscitado seja vossa força. Fiquem em paz e o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. A Deus.